Tanto que quando às vezes a gente está fazendo uma tiragem e a gente fala de um símbolo, aquilo toca tão profundamente na pessoa que a pessoa até se emociona. E é naquela hora que você vê que aquela energia está pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim. Hoje é a segunda live sobre o tarô. Para quem não assistiu a live de terça-feira, eu fiz uma introdução sobre o tarô no sentido mais amplo, né? Falei um pouquinho também da minha jornada em relação ao tarô. Na terça-feira, então, eu falei um pouco sobre o tarô no sentido mais amplo, o que representa o tarô, de onde veio todo esse conhecimento, o que representa ele na dinâmica da vida. E hoje eu vou entrar mais no tema do tarô mitológico, e para isso eu vou mergulhar um pouco no que representa o símbolo, o que representa um mito, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nessa linguagem desse tipo de tarô, que é o tarô onde eu tenho mais especialidade, tá bom? E antes de começar, eu quero aqui prestar minha homenagem, minha gratidão a algumas pessoas que ao longo, né, dos meus estudos da parte de mitologia e na parte simbólica me ajudaram assim a trazer elucidações. É lógico que eu vou citar alguns autores aqui que eu onde eu fui pesquisar, mas tem muitos outros, né? Então não daria aqui para ficar falando de todos os livros. Mas primeiramente eu queria citar duas professoras que foram muito importantes. Uma que foi a Raíssa Cavalcante. A gente fez um grupo de estudo com ela, de Jung, de toda a parte simbólica, e a gente foi entrando em mitos, aprofundando toda essa visão. Foi um grupo bem dinâmico, bem interessante, muito rico, foi bem gostoso. E depois a Maria Helena, eu tentei me lembrar do sobrenome dela, me desculpe se a Maria Helena for assistir esse vídeo, mas eu não consegui lembrar. Afinal de contas, faz mais de 30 anos, né? Foi na época que eu ainda estava fazendo faculdade, mas foi com ela que eu citei na vez passada, que eu fiz todo aquele estudo junto com a astrologia e algumas dicas de cabala e tudo mais. Então foram duas pessoas nessa minha formação acadêmica de Jung, né? Que me trouxeram bastante referências. E também Jung, né? Que realmente trouxe todo um referencial aí de expansão, de visão de mundo. Eu já buscava isso, né, no meu dia a dia, essa parte de evolução espiritual, essa parte simbólica, e Jung realmente é um referencial aí muito rico para quem quer começar agora a entrar em contato, e para a gente mesmo que já está lidando muito tempo com isso, a gente não para de descobrir novas coisas, né? E também Joseph Campbell, tem Mircea Eliade, quem mais aqui? Junito de Souza Brandão, eu li os livros dele na época de mitologia grega também, e outros, né? E tem muita literatura de mitologia, não só de mitologia grega, né? Egípcia e várias culturas. A mitologia é um assunto muito rico e a gente vai se deliciando, né? Porque é uma coisa gostosa, porque ela toca a nossa alma, ela nos aproxima da gente mesma, de um entendimento mais profundo, que é o que a gente vai buscar se aproximar hoje na live, tá bom? Então, inicialmente, para a gente entender um pouco essa história da mitologia, eu trouxe duas raízes do nome, né, etimologicamente falando. Uma que a gente lê, assim, que é a mais vista, né, onde se relaciona a palavra mito, vindo do grego mitos, com discurso, mensagem, palavra, e invenção, lenda, relato imaginário. Então essas três palavrinhas, né, invenção, lenda, relato imaginário, é o que está muito ainda na visão do coletivo, né? Quando se fala mito,
realmente traz essa coisa, é algo imaginário, não existe, né? É uma fantasia. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem que transcender, né, esse ponto de vista para entender como é que o tarô mitológico funciona, como é que o mito toca tanto a gente depois de tanto tempo, né, de um mito ser contado em civilizações mais antigas, porque atualmente ele está vivo ainda. Então, para isso a gente tem que pensar um pouco primeiro na nossa sociedade, né? Infelizmente a nossa sociedade se tornou muito corrida, tudo muito mecânico, cada vez as pessoas correm mais, né? E sobra muito pouco tempo para refletir, para interiorizar e até no dia a dia para prestar atenção nesse universo simbólico. Como eu comentei na outra live, da questão lá da força, do cachorro que apareceu e do que aquilo estava significando para mim naquele momento, né? É lógico que provavelmente muitas das pessoas que vão estar assistindo hoje, né, a live, já tem uma visão mais aberta, né, até pelo interesse no tema, mas talvez ainda a gente possa abrir mais essa possibilidade dessa escuta, porque a gente vai desenvolvendo uma escuta para olhar para o símbolo, para olhar para esse universo, desses referenciais que a gente chama dos arquétipos, que são essas energias primordiais que estão aí, né, disponíveis para a gente poder conectar, para a gente poder usar no nosso entendimento aí das questões que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, pensando nisso, eu me lembrei, né, na contrapartida de algumas civilizações mais de tribos, de indígenas, onde eu fiquei sabendo, né, eu fui estudar e percebi que em muitos dos lugares, o que eles fazem? Quando a pessoa nasce, eles colocam aquele ser no meio de um círculo, então as pessoas ficam em volta daquele ser que nasceu, e aí eles fazem um canto da alma, né? Um dos cantos que eu soube é cantar as vogais do nome da pessoa, né? E as vogais, elas têm uma energia da essência da pessoa. Então, enquanto eles estão cantando para aquele ser, eles estão demarcando uma energia de reconhecimento da essência daquela alma, do projeto divino daquela alma. E aí depois aquela pessoa vai crescendo e quando acontece alguma coisa com ela, ou ela adoece fisicamente, ou psicologicamente ela fica numa crise, ou alguma coisa aconteceu para ela, essa tribo se reúne novamente, ela é colocada novamente no meio e novamente se canta a canção da alma para lembrar para aquela pessoa de quem ela é, né? Do projeto dela verdadeiro, da essência dela verdadeira. Então, olha que bacana, né? Então, isso é uma representação, é um exemplo do quanto a gente pode, na medida que a gente se lembra, né, desses instrumentos que nos aproximam da gente mesma, a gente pode viver a vida de uma forma muito mais plena e menos distanciada de quem a gente é. Porque nessa correria, né, do dia a dia, às vezes a gente vai se distanciando da nossa rota verdadeira, do nosso caminho da alma, né? E é por isso que eu chamo, né, esse trabalho aqui que a gente está fazendo nas lives da jornada do tarô. Porque a gente vai fazer uma jornada, né, para trazer uma aproximação novamente dessa possibilidade de olhar para o nosso caminho e ver que a gente pode ter dicas, né, que são pessoas, símbolos, imagens, palavras, até uma flor às vezes que chama a atenção naquele momento que a gente estava precisando, o que ela trouxe para a gente, né? Então toda essa jornada de aprendizado que a gente pode resgatar
Então eu trouxe esse exemplo porque eu uso isso inclusive no consultório, né? Quando eu sinto que a pessoa se distanciou dela mesma, não só eu cantar, mas sugerir para a pessoa cantar também as vogais, né? Então essa é uma forma de aproximação. E uma outra coisa que é trazida na palavra mito, né? No sentido da palavra na etimologia do latim, a palavra vem do mutus, que representa mudo, aquilo que está oculto, aquilo que não é visto imediatamente, né? Então isso é a natureza do mito, que contém toda uma simbologia, e esse símbolo não necessariamente ele não é linear. Então eu vi um símbolo, então esse símbolo é isso, isso, isso e pronto, fechou, né? Como 2 e 2 é igual a 4. Não, esse símbolo ele está vivo lá, ele está cada vez mais podendo trazer potenciais criativos para a gente olhar. Ah, entendi, e aí pega uma dica, prossegue, daqui a pouco a gente se depara de novo com aquela dica e aí expande um pouco mais a nossa consciência. Então, da mesma forma, a gente vai ver o tarô, que quando a gente pega uma carta, pega um símbolo, né? Por exemplo, pegando um símbolo aqui, né? A gente vai ter todo um conteúdo simbólico do naipe, né? Da imagem que aparece na carta, de como está o solo, de como que está o herói, que tipo de roupa ele está vestido. Então tudo isso vai dando dicas para a gente, né? Para a gente se aproximar desse entendimento de algo que a gente precisa esclarecer, iluminar naquele momento. Então o símbolo ele está imerso em toda uma condição que expressa, que vai expressando o que ele quer dizer, só que aquilo está vivo, né? Ele está se movimentando para trazer aquele significado. Da mesma forma, por exemplo, quando você toma um floral, né? Aquela flor, ela nasceu num habitat e ela não é sozinha, né? Ela não está sozinha. Ela pertence a um habitat, naquele lugar bate uma quantidade específica de sol, aquela terra pode ser mais seca, mais úmida. Então todo esse contexto na qual o símbolo está inserido, ele vai trazer essa dinâmica das dicas que podem ser trazidas para a gente. Então depois, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí do tarô, e aí vou dar mais exemplos nesse sentido, né? Então o mito ele traz em si a possibilidade de trazer algo novo para a vida, de fazer nascer algo, né? Então a gente diz que quando a gente entra em contato com um mito, com um símbolo, ele nos convida à transformação, né? A gente morrer para algumas coisas que não estão servindo mais, padrões limitantes, crenças, para a gente poder nascer, deixar nascer algo que precisa se expressar, seja um talento, seja um entendimento, seja alguma comunicação que eu preciso fazer com alguém próximo de mim que eu não estou conseguindo trazer aquilo para fora, né? Então o mito ele é rico, ele é pleno desse potencial do nascimento, da criação. Tanto que os mitos, eles explicam a criação do mundo, né? Eles explicam os seres que aparecem nos mitos, eles vão trazer todo esse potencial de trazer a vida, né? Um conteúdo, uma experiência, que às vezes a gente está lá presa numa energia e não consegue desencalacrar, a gente não consegue sair daquele lugar. Então, todo esse potencial simbólico que o mito traz ajuda a gente a se libertar dessa energia que estava estagnada. Então agora eu vou falar um pouquinho mais desse modelo do tarô mitológico, né, que eu comecei a trazer um pouquinho da outra vez. Então lembrando, o tarô em si, né, e o tarô mitológico tem 22 arcanos maiores, que são os arquétipos, e 56 arcanos menores, que são os naipes, né, que estão relacionados com a forma como que a gente lida no nosso cotidiano com essas energias
mais fortes dos arquétipos, que são essas energias primordiais. Então, se a gente pegar a palavra arquétipo, o que significa isso? Arque vem de antigo e tipo é modelo. Então, é um modelo antigo. Então, o que representa isso? Vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que a gente quer fazer uma mesa, né? Então, antes de fazer uma mesa, a gente tem que trazer um modelo. Como que eu quero que seja essa mesa? Eu quero ela retangular, eu quero que ela tenha gaveta, não, eu quero que ela seja redonda, que tipo de material, a altura. Então, esse modelo que antecede a própria manifestação da mesa. Então, da mesma forma, um arquétipo, ele é um modelo, né, original, antigo, que está aí expressando, né, todo um conhecimento em todas as culturas. Então, por exemplo, a gente tem o arquétipo da mãe, da grande mãe, e ele é expresso em Mãe Maria, numa cultura, Durga, numa outra cultura, Kuan Yin, numa outra. E aí a gente pega o próprio arquétipo da mãe, que é expresso de diversas formas, de diversas facetas da mãe, né? A mãe nutridora, aquela mãe que alimenta, aquela mãe que é possessiva. Então a gente vê que um arquétipo, ele é um potencial, né, de símbolos, de formas, de imagens, e esse potencial ele vai trazer toda uma condição de ser expresso de diferentes formas, mas que existe uma condição original. Por exemplo, a mãe é vista no sentido mais amplo como uma nutridora, como aquela que possibilita a integração, toda uma energia feminina que vai se revelando de diversas formas, assim como o arquétipo do pai está muito relacionado com ordem, com organização, com leis. É lógico que a gente não pode ter uma coisa engessada. Então, quando a gente fala de mãe, a gente não está falando necessariamente da minha mãe, né? Porque o arquétipo da mãe é um potencial energético, por exemplo, de cuidar, de expressar amor, de acolher, que pode ser no dia a dia da nossa vida realizado pelo pai, por exemplo, né? Então, o pai pode ser muito mais mãe do que a mãe e vice-versa, né? Então, quando a gente fala do arquétipo, a gente está trazendo a energia que está por detrás, né? Muito mais do que preso a um personagem. E até porque, como a energia é viva, tem horas que você pode encontrar na mesma pessoa, né, no modelo da própria mãe, uma faceta da experiência ou outra faceta da experiência, porque a gente também está sempre se transformando. Então, às vezes você nasce no comecinho da sua vida, você é uma pessoa mais sensível, mais tímida, aí você vai se desenvolvendo, de repente, lá na sua adolescência, né, abriu a cortina e você começou a trabalhar o seu lado extrovertido. Então, graças a Deus, a gente vai evoluindo também, integrando outras possibilidades. Então, esses símbolos, eles estão o tempo todo também se renovando dentro da gente, né? Esses arquétipos que a gente vai acessando, tem horas que a gente vive mais um arquétipo, mais uma energia, né? E às vezes num outro momento a gente está vivendo mais uma outra energia. E o importante quando você vai olhar o tarô mitológico é você buscar naquele momento que energia você está vivendo, de que forma aquilo está te ajudando, ou será que você está muito apegada àquele arquétipo? Por exemplo, eu sou mãe, né? E eu cuido da minha prole, e eu faço tudo pelos meus filhos, e muito, muito bonito, desde que você não esqueça de você, por exemplo, né? Não esqueça dos outros papéis que você pode desempenhar. Então, quando a gente vai vendo essa dinâmica da vida, a gente tem que observar exatamente esses pesos e medidas, porque às vezes a gente, naquela experiência, ser mãe plenamente, cuidar, faz parte, e de repente, passado alguns anos, aquilo já fechou um ciclo, e aí um outro arquétipo, uma outra energia está
convidando a gente, né, a poder entrar nessa experiência, entrar nesse mundo. Então, a gente tem aqui todo um modelo evolutivo, é como se a gente fosse né, galgando os degraus de uma escada, mas que não é uma escada linear, porque às vezes no mesmo degrau a gente está vivendo uma experiência e está vivendo outra, e às vezes a gente até briga, né? Duas partes da gente estão brigando. Nossa, eu me sinto culpada se eu não fizer aquilo, né? Se eu não ficar o tempo todo cuidando, mas tem uma parte minha lá que está falando assim, nossa, mas sabe que eu queria ter aqueles momentos onde simplesmente eu vou ler um livro, simplesmente eu vou fazer uma atividade física. Então, a gente vai olhando para as cartas e a gente vai vendo que essas solicitações desses arquétipos, dessas forças, elas vão se apresentando para a gente, né? Então, isso que é bacana, porque isso é muito dinâmico. E aí, pensando no modelo original, a gente tem um modelo, um projeto de alma também. E como eu falei no começo, se a gente vai se afastando dessas dicas, né, da vida simbólica, da vida que nos convida a expandir as nossas possibilidades, a gente vai também se afastando desse modelo, né? Então, quando a gente se aproxima de uma leitura de tarô, de um mito, a gente vai conseguindo olhar onde que a gente se afastou, né? Onde que a nossa alma carece de aproximação. Tanto que quando às vezes a gente está fazendo uma tiragem e a gente fala de um símbolo, aquilo toca tão profundamente na pessoa que a pessoa até se emociona. E é naquela hora que você vê que aquela energia está pedindo, pelo amor de Deus, olha para mim, né? E isso pode aparecer naquele momento da tiragem, pode aparecer no sonho. Às vezes a gente tem um sonho que, nossa, que chama a atenção, ou alguma coisa que a gente viu e, nossa, não sei, isso me chamou a atenção, não sei direito o que isso está querendo dizer, mas, nossa, não consigo esquecer disso, né? Porque um símbolo, como ele é vivo, ele fica lá batendo na nossa porta, ó, tô aqui, olha para mim, olha para mim. E o bacana, quando a gente olha para o símbolo e a gente acolhe aquela energia, a gente vai podendo viver sem ficar amarrado nos sintomas. Porque às vezes o que é um sintoma físico, né? Ou sintoma emocional? É uma forma da psique querer dizer para a gente que tem alguma coisa que a gente não está prestando atenção, né? Que tem algo da nossa vida que a gente está repetindo, que a gente está teimando, e aí vai lá o sintomazinho e fala, ô, tô aqui, né? Ou um incômodo, um pesadelo, né? E aí quando a gente vai olhando para esse mundo simbólico, a gente vai vendo onde que estão, no caso do tarô mitológico, as cartas que estão mostrando bloqueio de energia, e como que a gente pode, o que eu posso fazer para sair disso? E às vezes são coisas tão simples, né? A gente vê uma dica lá, simplesmente, nossa, como que se acorda? Ai, tô acordando tudo correndo. Opa, será que você pode acordar, espreguiçar, abrir a janela, dizer bom dia, né? Para você mesmo, para o dia. Então, às vezes, são pequenas dicas que a gente vai vendo, né? Nas cartas, nos símbolos, que vão tocando a gente. E aí a gente fala, nossa, sabe que eu tenho pensado nisso? Sabe que realmente isso é uma coisa que eu sei que é importante para mim? E às vezes a gente tem que ouvir uma coisa de fora para lembrar o que a gente já está ouvindo dentro da gente, né? E por isso que, assim, como que o tarô funciona? Porque afinal uma carta vai falar da gente, né? Porque existe toda uma energia que a gente chama de sincronicidade. Jung já falava sobre isso, né? O que é a sincronicidade? Sim, é algo que está junto, e cronos, cronicidade vem de cronos, que é o tempo. Então são duas coisas ou mais que estão coexistindo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né, você está morrendo de saudade de uma pessoa que você não fala há muito tempo, e o seu emocional está se movimentando lá naquela lembrança do que foi gostoso, do que aconteceu, e de repente, fazia anos que você não via a pessoa e ela te liga.
E agora nem tanto ela liga, e ela aparece no WhatsApp, e ela aparece no Facebook, né? Porque hoje está mais assim, né? Então você fala, nossa, eu acabei de pensar nessa pessoa, eu estava pensando nisso, né? Então isso é muito comum de acontecer, e isso acontece no tarô também, quando você cria um campo propício para isso, porque é muito importante para a gente entrar nessa oportunidade de evoluir com símbolos, a gente precisa se abrir para isso, né? Para qualquer coisa que a gente queira crescer e usufruir, a gente se abrir, né? Para poder realmente acessar aquele campo que está lá. Será que às vezes a gente quer, mas a gente nem sempre se abre, né? Então, que nem está aqui nesse momento, né? As pessoas que deixaram de fazer alguma outra coisa e estão com vontade de ouvir, nossa, me lembrei de uma coisa na minha vida, estou querendo entender mais aquilo. Então é uma abertura que a gente vai fazendo e a gente vai dando uma permissão para o universo trazer mais sincronicidades, trazer mais respostas, e aí vai ficando tudo mais fácil de a gente entender, né? Porque às vezes a gente complica porque a gente fecha para o entendimento. Então eu vejo a diferença numa leitura quando a pessoa vem realmente e abre, por mais difícil que seja aquilo que ela está perguntando, né? Quando ela abre, naquele momento assim, vem ideias, vem um campo de cura muito forte, porque como eu falei ontem, quando você abre uma carta, você não está falando só daquela pessoa, você está trazendo todo um conteúdo que muitas vezes existe na família, coisas que ela absorveu do cotidiano dela, do coletivo, né? Então tem muitas coisas hoje, principalmente, né, que a gente está o tempo todo imerso em notícias, em estímulos, né? Às vezes a gente nem percebe que a gente está absorvendo algo. E às vezes um símbolo traz aquela revelação, nossa, eu peguei isso para mim. E às vezes a gente nem concorda com aquilo que a gente pegou, com aquele medo, com aquela inquietação, mas a gente chupou pra gente aquele conteúdo, né? Então, na medida que a gente percebeu, a gente pode tomar uma distância e falar, opa, pera lá, por que eu tô pegando isso para mim, né? Se isso não é aquilo que eu acredito de verdade. E aí que a gente consegue ir retomando, como eu falei, esse modelo original da nossa alma, do nosso projeto, e a gente vai olhando para aquele símbolo, ele vai tocando a gente, aquela história, né? Porque o símbolo traz uma história, traz um desenvolvimento de alguma história que às vezes começa por um conflito, né? Você tem lá um conflito, uma briga, um conflito, e de repente vão aparecendo elementos, né? Que vão dando a dica de como você ressignificar e trazer uma resposta para aquilo, né? E aí você vai ouvindo aquela história, você fala, nossa, sabe que isso está acontecendo comigo? Nossa, bem que eu poderia ter percebido isso dessa forma, que não só daquela que eu estou sempre, da forma que eu estou olhando, né? Então, na história, no mito, a gente vai tendo elementos, né, de transformação. Por isso que a gente diz, é uma jornada mesmo, é um caminho que de repente você está andando e tem uma pedra na frente. Opa, o que eu faço agora, né? Eu vou ficar parada aqui, e às vezes a gente até precisa ficar parado para interiorizar, ou às vezes não, opa, pera lá. Tem um outro caminho que eu posso ir, ao invés de eu ficar batendo de frente naquela pedra, né? Então a gente tem essas possibilidades. Então, só lembrando que essa live vai estar gravada no IGTV e também no YouTube, e que a gente tem aquele grupo lá do WhatsApp, quem quiser participar vai se inscrever no link no link da bio do Insta, essas coisas assim, ainda não sei direito. E aí que a gente vai, a próxima terça-feira, a gente vai ter a Jornada do Louco, a gente vai trabalhar em cima da carta do louco, que representa, a gente vai entrar mais na energia, exercitar mais, para vocês conseguirem
olhar mais para o símbolo e trazer mais essa parte criativa e intuitiva de cada um. Então, eu agradeço a presença de vocês, é muito gostoso estar falando sobre esse tema, e a gente se vê semana que vem nas duas lives, que vai ser o Louco e o Mago, né? Na terça e na quinta-feira à noite. Então, um beijo grande para vocês, boa noite e até lá.